Bom dia pessoal, aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nossa aula será de Geografia. Hoje nós vamos estudar as direções. O que são? Nós vamos estudar as direções cardeais e os instrumentos de localização, tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Primeira coisa, nós temos que saber o que são direções. Direções nada mais são do que pontos localizados no mapa ou no território ou no planeta que nos ajudam a encontrar locais, dimensões e direções diferentes. Ou seja, para eu saber para onde eu quero ir, eu tenho que tomar uma direção. Se eu quero ir para a escola, eu tenho que tomar a direção que a escola fica. Se eu quero ir para o mercado, eu tenho que tomar a direção que o mercado fica. Se eu quero ir para um país diferente do meu, eu tenho que tomar a direção desse país que eu quero ir. Então, essas direções nada mais são que pontos que nos ajudam a encontrar o caminho para o destino final que nós queremos chegar. Tá certo? Bom, aqui para ilustrar, nós temos uma figura. Nós sabemos que a nossa Terra, ela gira, não é mesmo? Ela gira ao redor de si mesma e ela gira ao redor do Sol. Então, o giro ao redor de si mesmo é o movimento que indica a noite, indica o dia. Na parte do planeta que está recebendo luz do Sol, nós dizemos que está de dia. Na parte que não recebe luz do Sol, que está na sombra, nós dizemos que está de noite. Então, esses são os movimentos básicos. Tendo em vista isso, vamos lembrar que imagine esse menininho aqui que está de braços abertos, olhando para o Sol. Então, o Sol, nós sabemos que é uma estrela. Então, o Sol e outros astros, eles foram os primeiros instrumentos de localização na Terra. Então, uma coisa que nós sempre sabemos é que o Sol ele nasce de um lado da Terra e se põe do outro lado da Terra. Então, observando isso, os navegadores que saíam por aí de navio, eles começaram a localizar, a traçar um caminho através dessa informação. Então, voltando, estão vendo esse menininho aqui com os braços abertos? Então, nós vamos mostrar as direções que ele está aqui nesta imagem. Vemos aqui o Sol como ponto de referência. Nós sabemos que o Sol ele nasce no leste. Então, o Sol nasce no leste. O leste aqui está representado pelo local do braço direito do nosso coleguinha. Ou seja, ele está virado para frente onde está o Sol aqui. E a parte de leste, onde tem aqui essas vaquinhas, é a parte onde o Sol nasce. Então, o Sol nasce daqui e, consequentemente, se ele nasce daqui, ele vai se pôr do outro lado. E esse outro lado, representado pela mão esquerda, é o oeste. Então, o leste é desse lado aqui, onde o Sol nasce, e aqui é o oeste, aqui do lado esquerdo. Atrás do menino nós temos o lado sul e à frente nós temos o lado norte. Então, se eu tenho o Sol como referência, abro os meus braços, eu sei que na parte direita, onde o Sol nasce, é o leste, na parte esquerda, onde o Sol se põe, é o oeste, na minha parte de trás é o sul e na parte da frente é o norte. Então, com essa primeira informação, os navegadores, os cientistas, as pessoas que trabalhavam com mapas, eles conseguiram determinar localizações e pontos de locais para dar uma direção. Por exemplo, se um pessoal queria ir de um canto de uma cidade até um mercado, então ele sabia que o mercado se ele ficava para o norte, para o leste, para o sul ou para o oeste. Isso também podia ser se eles saíam de seus países e queriam ir para um outro país através do mar, de navio. Então, tudo isso era usado para dar uma direção para as pessoas. Tendo em vista isso, nós temos esse símbolo. Esse símbolo aqui é chamado de rosa dos ventos. Esse símbolo aqui ele é muito usado nos mapas
para indicar a direção. E aqui é bastante importante que vocês prestem atenção para aprender todas as direções dos pontos da rosa dos ventos, tá certo? Isso aqui que parece uma estrelinha. Então vamos lá. A primeira parte nós temos o norte, que fica sempre na parte de cima e é representado pela letra N. Então, se você está na parte de cima, sempre vai ser o norte representado pela letra N. Já na parte de baixo vai estar o sul, e está sempre representado pela letra S. Mas, professor, por que em cima o norte é N e embaixo é sul? Nada mais é que o nosso planeta, o planeta Terra, eles têm um ponto magnético. E o que são esses pontos magnéticos? São pontos que, como se fosse um ímã, ele atrai e repele esse magnetismo. Como um ímã ele só pode juntar dois lados de pontos diferentes, e se dois pontos iguais eles se afastam, a mesma coisa aqui. No ponto de cima está o norte, representado pela letra N, e no ponto de baixo está o sul, representado pela letra S. Como eu sei que se na minha frente é o norte e atrás de mim é o sul, na minha direita vai ser o leste, representado pela letra L. Então, se eu sei se na minha frente é o norte, atrás de mim é o sul, na minha direita é o leste, na minha esquerda será o oeste. Então, esses quatro aqui são os pontos cardeais, também conhecidos como direções cardeais: norte, sul, leste e oeste. E isso aqui é o que dá o direcionamento, se eu tenho que ir para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Então está aqui para vocês ficar mais fácil de compreender que esses são os pontos. Mas a gente está vendo aqui que entre um ponto e outro eu tenho uma pontinha de uma estrela aqui também, né? Aqui, entre um ponto e outro eu tenho essa pontinha. Esses são os pontos que ficam localizados entre os pontos cardeais, ou seja, entre o norte e entre o leste nós temos um outro ponto que dá uma outra direção também. Por exemplo, se eu tenho um canto que não fica nem no norte e nem no leste, ele fica no meio deles, então tem um nomezinho para essa direção e nós vamos ver agora. O ponto que fica entre o norte e entre o leste leva o nome de Nordeste, que é representado pela letra NE. Então, entre o norte e entre o leste, no meio deles nós temos a direção Nordeste, NE. Entre o norte e o oeste, nós temos a região Noroeste, que é representado pelas letras N e O. Entre o norte e o oeste, Noroeste, NO. Entre o norte e o leste, Nordeste, NE. Certo? Entre as regiões leste e a região sul, nós temos a região Sudeste, certo? Que fica no meio da região leste e da região sul, nós temos a região Sudeste. E entre as regiões sul e a região oeste, nós temos a região Sudoeste, que é representado pelas letras SO. Então, os pontos cardeais principais são norte, sul, leste e oeste. E entre os pontos cardeais principais, que são esses quatro, nós temos outros pontos que se localizam no meio deles, que são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, tá certo? E aqui nós temos esses pontos, eles são chamados de pontos colaterais. Então, essa estrela aqui, maior, são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E essa estrela aqui menor, que fica no meio, entre os pontos cardeais, são os pontos colaterais, também conhecidos como direções colaterais, que são NE, Nordeste, NO, Noroeste, SE,
sudeste e SO sudoeste. Então, essa é a rosa dos ventos completa com todas as suas direções, tá certo? Isso aqui é muito importante vocês aprenderem para, além de responder a atividade, vocês conseguirem se orientar. Se vocês vão precisar, se vocês moram em um lugar que está localizado no norte, ou no sul, ou no leste, ou no oeste, tá certo? Das regiões do Brasil também, isso é bastante importante. Mas isso é usado para quê? Como eu falei, isso é usado para as pessoas se localizarem ou terem uma direção, um caminho para seguir até o seu resultado final. Por exemplo, se eu quero sair da minha casa para a escola, eu sei que a escola fica na região nordeste, então eu tenho que seguir nessa região, seguir pelo caminho que vá pelo nordeste. Se eu quero sair da minha casa e ir para a farmácia fica na direção sudoeste, então eu tenho que pegar a direção do sudoeste, não é mesmo? Para assim, através do caminho que eu escolher, eu chegar no final. E para que isso era usado? Isso era usado comumente aonde, ó, em mapas. Mapas eram desenhados e colocava aqui, ó, a rosa dos ventos para mostrar em que direção os navegantes dos navios estavam indo. Se eles estavam indo para o norte, para o sul, para o leste e oeste, e caso eles estivessem perdidos ou indo na direção errada daqui que eles queriam ir, eles poderiam consertar isso ainda no caminho. Ela também é muito usada neste instrumento aqui, que é a bússola. A bússola ela mostra todas as direções que nós temos, tanto os pontos cardeais como os pontos colaterais, e tem essa agulha aqui. Essa agulha ela aponta sempre para o polo norte do planeta Terra. Então, essa agulha sempre vai estar apontando aqui para o norte. Então, ele sabe que esse lugar aqui que ela está apontando é o norte. Então, a partir daqui, ele vai escolher qual lugar que ele está querendo andar. E também a rosa dos ventos e as direções e os pontos, eles são usados em algo que junta essas duas coisas, junta tanto o mapa como a bússola, que são os GPS, que são aparelhos que através do satélite ele já indica em que ponto do planeta, da cidade, da região você se localiza. Ou seja, e tudo isso aqui é usado para quê? Para se localizar. Um mapa para você se localizar para que local você está indo, que é um instrumento mais antigo. A bússola, que já é um instrumento mais novo para você também conseguir se localizar. E se eu juntar a bússola e um mapa, eu vou ter um GPS, onde além de dizer aonde você está localizado, mostra qual caminho é o mais rápido ou mais curto para você ir para o seu resultado final. Por exemplo, em vez de eu pegar um mapa de como eu saio da minha casa para a escola ou uma bússola, eu posso apenas usar o GPS e esse GPS ele já me mostra o caminho mais fácil que eu estou da minha casa até onde eu quero chegar, que é na escola, na farmácia, no mercado, seja lá onde for, tá certo? E eu espero que tenha ficado bem explicado e bem tranquilo para vocês entenderem todo o processo de o que é a direção, para que serve essa direção e quais são elas, tá certo? Então, responda a atividade e a gente se vê na próxima semana. Até lá!